Mi Dragon System, capítulo 107. Desistindo. A projeção continuou a mudar aleatoriamente até que finalmente parou. Os próximos dois competidores mostrados na tela foram Dan e Arthur. Dan subiu ao palco com sua lança na mão e Arthur também com sua espada longa. Dan estava pronto depois de ver todos lutarem. Ele tinha vindo para a academia na esperança de divulgar seu nome e o de sua família no futuro. Sua família estava encarregada da divisão de lanças no exército do Reino Alure, mas não havia muitos usuários de lanças em primeiro lugar. Seu pai lhe deu a tarefa de convencer as pessoas de que a lança ainda era poderosa e, ao mostrar a eles o quão poderosa ela era, muitas pessoas escolheriam se juntar à divisão de lanças. Essa era a chance de Ban provar isso com todos assistindo. Mas então algo inesperado aconteceu. Assim que Arthur alcançou o palco e a buzina soou, Arthur ergueu a mão. "Eu desisto da competição", disse Arthur. "Não!" Dan gritou em resposta. Dan estava atualmente em uma mentalidade de modo de batalha e ele estava ansioso para lutar, mas agora que seu oponente havia desistido, não havia nenhuma chance para ele mostrar sua habilidade. Devido a Arthur ter desistido da competição, Dan foi automaticamente declarado vencedor. A multidão começou a murmurar uns para os outros. Eles não tinham certeza do motivo que Arthur tinha para desistir da competição depois de chegar tão longe. Não fazia sentido, a menos que ele estivesse com medo de seu oponente e achasse que já ia perder. Mas os competidores podiam desistir sempre que quisessem e não precisavam dar uma explicação. A projeção rapidamente passou a exibir a próxima luta, na esperança de que a multidão não ficasse muito desapontada. A próxima partida estava decidida e seria Marta contra Sherry. Quando Marta foi entrar no palco, Monka chamou: "Marta, por favor, não se machuque muito." Marta se virou e passou as mãos na cabeça de Monk como se ele fosse um cachorrinho. "Não se preocupe com isso, os mestres cavaleiros vão parar qualquer coisa que for muito perigosa, lembra?" O rosto de Monk ficou vermelho porque ele estava envergonhado por estar sendo tratado como um cachorrinho. Marta então saiu rapidamente e foi para o palco. "Sabe, se eu não o conhecesse melhor, acho que você gosta dela", Monk disse Kylie com um sorriso atrevido. "O quê? Só porque eu disse a ela para não se machucar?" Monk respondeu como uma pergunta. "Agora que penso nisso, porque só tô te vendo agora?" Dan disse em voz alta. "Oh claro, era tão óbvio." "Cale a boca", Monk gritou de volta. "Eu tenho que dizer que vocês dois não combinam um com o outro", Dan disse. O resto do grupo entendeu o que Dan quis dizer. Monk era baixo para sua idade, enquanto Marta era uma garota alta e esguia. A diferença de altura deles fazia os dois parecerem irmão e irmã ao ver ambos um perto ao outro. "O que você sabe?", Monk murmurou para si mesmo. Marta e Sherry estavam agora de frente uma à outra. As duas eram usuárias de arco e o torneio foi organizado dessa forma de propósito. Este torneio deveria decidir a equipe que iria avançar para o torneio mundial entre reinos. Era melhor ter uma variedade de guerreiros diferentes, então as lutas que a academia montou usaram armas semelhantes. Para acabar como uma equipe diversificada. Gary e Harry com suas espadas. Marta e Sherry com seu arco. Dan e Arthur com sua lança e espada longa e assim por diante. Não havia muitos cavaleiros arqueiro, então a multidão estava animada para ver como a partida seria. A partida vai começar em 3, 2, 1. A buzina soou mais uma vez. Marta pegou uma flecha de sua aljava e rapidamente puxou seu arco, atirando diretamente em Sherry. Em vez de evitar a flecha como a maioria, Sherry simplesmente levou seu tempo e apontou cuidadosamente antes de a soltar. A flecha de Sherry voou pelo ar e atingiu a flecha de Marta, fazendo com que ambas caíssem no chão. "Você viu aquilo?" Sim, ela conseguiu acertar a flecha enquanto ela ainda estava no ar. "É um alvo tão pequeno, como diabos isso é possível?" Ela deve ter tido sorte. A multidão achou que era impossível ser capaz de exibir precisão em tal nível e simplesmente julgaram isso como um acaso.
Mas quando Marta disparou outra flecha, Sherry fez o mesmo, provando que não foi por acaso. Marta desta vez decidiu fazer um empate rápido, disparando duas flechas em rápida sucessão, mas Sherry apenas respondeu com as mesmas flechas, acertando as de Marta. Sherry bocejou como se estivesse entediada com a luta. Rose disse que você era especial dentro do segundo ano. Agora vejo que ela estava apenas comparando você com todos os outros faixas verde. Essas palavras irritaram Marta. No tiro seguinte, Marta colocou o máximo de ki possível em sua próxima flecha. Esta flecha voou mais rápido e mais forte do que as outras antes. Marta tinha certeza de que este a surpreenderia. Mas, novamente, Sherry ergueu seu arco e contra-atacou como uma flecha de volta. Só que desta vez, quando a flecha de Sherry atingiu a de Marta, continuou passando pela flecha, fazendo-a se partir ao meio. A flecha continuou avançando e no último segundo, Marta conseguiu mover a cabeça para fora do caminho. A flecha continuou batendo na parede da arena bem perto do rosto de Killy. Killy foi dar uma olhada na flecha e ela estava quase completamente afundada na parede, deixando apenas alguns centímetros saindo da parede. Tanto poder, se ela for atingida por isso, ela vai morrer, foi o que todos pensaram. Monk engoliu em seco de medo por Marta. Marta sentiu uma picada no rosto ao notar uma pequena gota de sangue pingando no chão. A flecha conseguiu arranhar seu rosto. Ei, você acha que os mestres cavaleiros serão capazes de impedir isso? Eu mal pude ver a flecha, que lhe disse nervosamente. O próprio Rai estava pensando exatamente isso, se ele era capaz ou não de parar uma flecha sendo lançada assim. Bloquear ou usar força para rebater a flecha ainda daria certo. Mas ser capaz de agarrar uma flecha assim antes de atingir o alvo parecia uma tarefa impossível. Ela deveria desistir. Caso contrário, ela vai se machucar, Rai disse de repente. Mi-Dragon System, capítulo 108. Para a luta. Monk ficou ainda mais preocupado depois de ouvir as palavras que saíram da boca de Rai. Monk confiava em Rai desde que Rai o tirou daquela situação com o Minotauro. Marta, por favor, desista. Monk queria gritar essas palavras, mas sabia como Marta era e ela não iria querer ouvir. Marta ainda tinha mais um truque na manga que ela queria tentar. Ela sabia que estava em uma situação perigosa, mas não queria desistir antes de tentar tudo o que tinha. Wilfred e Circa estavam assistindo dentro da arena. Eles estavam usando a habilidade de ocultação do Circa para permanecer praticamente invisível para todos. Isso incluiu os presentes, bem como os dois competidores. Você acha que pode parar a flecha a tempo? Wilfred perguntou. Se estiver nessa velocidade, não é um problema. O problema é se aquela flecha estava com sua força total ou não, Circa respondeu. Wilfred não foi capaz de usar a habilidade de ocultação das sombras para se esconder como Circa, então ele teve que ficar por perto dele. Nessa situação, teria sido ideal que um deles cobrisse Marta enquanto o outro Sherry. Circa olhou para Marta e percebeu que ela ainda não havia desistido. Ele decidiu que até que ela o fizesse, só então ele iria parar a luta. Se a flecha se mover mais rápido, ele pode não ser capaz de pará-la completamente, mas ele definitivamente pode impedir que a flecha cause um golpe fatal. Finalmente, Marta havia se acalmado e estava pronta. Ela atirou uma flecha direto em Sherry. Sherry deu um tiro de volta, desta vez adicionando seu ki, fazendo sua flecha destruir completamente a de Marta. A flecha continuou avançando, mas quando Sherry olhou para cima, ela percebeu que Marta não estava mais lá. Em vez disso, outra flecha já estava vindo para Sherry do lado. Sherry rapidamente atirou outra flecha para encontrar-a do lado. Então esse é o seu plano, disse Sherry enquanto sorria. Desde que Rai tinha dado conselhos a Marta na primeira rodada, ela queria praticá-los imediatamente. Embora Marta não tivesse muito tempo e não tivesse aperfeiçoado a técnica, era a última coisa que lhe restava. Cada vez que Marta dava um tiro, ela se movia num instante, dando outro tiro depois. Isso permitiria ao arqueiro atacar enquanto mudava constantemente de posição.
O problema era que era extremamente difícil para um arqueiro se mover enquanto atirava e ainda ser preciso. A concentração de Marta estava no máximo. Atire e mova, ela murmurou para si mesma. As flechas eram rápidas e de todos os tipos de ângulos diferentes. Sherry não foi capaz de acompanhar e atirar em todas as flechas. Sorte dela, ela não precisava também. Muitas das flechas simplesmente erraram o alvo, indo acima de sua cabeça ou mesmo atingindo o solo. Quando outra flecha disparada por Marta pousou nos pés de Sherry, Sherry se abaixou para pegar a flecha. É uma boa ideia, é uma pena que você não tenha o poder ou a precisão para usá-la adequadamente. Sherry colocou a flecha do chão em seu arco e começou a reunir seu ki. Era muito maior e mais forte do que antes. Marta então usou sua habilidade de disparos rápidos enquanto se movia, fazendo com que 3 flechas fossem disparadas quase ao mesmo tempo, mas em 3 ângulos diferentes. O público que assistia pensou que Sherry estava acabada, mas por algum motivo, Sherry permaneceu calma enquanto puxava seu arco, apenas mirando em uma das flechas. Observando pelas laterais da arena, Rai pôde ver o quanto de ki estava sendo colocado na flecha com seus olhos do dragão. Circa, pare agora! Rai gritou. Mas a multidão neste momento estava gritando muito alto para os mestres cavaleiros ouvirem qualquer coisa. Sherry disparou sua flecha com todo o seu ki. Foi uma habilidade de um tiro que usou toda a energia que ela tinha. Se isso não funcionasse, ela sabia que perderia. Quando a flecha saiu do arco de Sherry, ela parecia girar loucamente. À medida que a flecha avançava, o vento em torno dela estava sendo sugado, causando um mini furacão. As flechas que vinham de diferentes direções para Sherry foram sugadas por sua flecha. Agora estava se movendo tão rápido que Marta não tinha como se esquivar. Circa e Wilfred moveram-se o mais rápido possível para parar a flecha, mas não havia como chegar em tempo. Os dois infundiram o ki em suas armas e dispararam uma rajada aura de espada de ki na esperança de deter a flecha. Quando a aura de ki atingiu a flecha, a força enfraqueceu e o tornado se dissipou, mas a flecha ainda tinha uma força monstruosa e continuou avançando. Marta fechou os olhos, pois sabia que não havia nada que pudesse fazer a não ser pegar a flecha de frente em seu peito. Clunk! O som da flecha atravessando a armadura e entrando no corpo foi ouvido. Estranhamente, Marta não sentia dor. Embora ela pensasse como isso era possível, ela tinha atravessado para o outro lado. Ou talvez fosse a adrenalina em seu corpo bloqueando a dor. Alguém chame um médico aqui o mais rápido possível e seja rápido. Wilfred gritou. Ah, então fui atingida pela flecha. Marta pensou consigo mesma. Se nos apressarmos, ainda podemos salvar o garoto. Marta então abriu os olhos e percebeu que não havia flecha nela. Nada, nem mesmo um arranhão nela. Enquanto ela sondava com os olhos a arena para ver o que aconteceu, ela notou que Circa e Wilfred estavam ajoelhados na frente dela. Não só isso, mas havia um jovem de armadura preta no chão. Marta correu para os mestres cavaleiros temendo o pior. Quando ela olhou para baixo, era alguém por quem ela se importava muito. Era Monk. Enquanto Sherry reunia ki em sua flecha, assim que Rai gritou para os mestres cavaleiros agirem, Monk avançou imediatamente. Usando seu trabalho com os pés de faixa preta, correndo tão forte e tão rápido como nunca, Monk conseguiu chegar bem a tempo de parar a flecha. Ele recebeu o golpe com o próprio corpo, em vez de Marta. Monk, por favor, N não morra. Marta gritou ao se ajoelhar ao lado dele e olhando para o rosto pálido dele. Mi-Dragon System, capítulo 109 Potência. Um grupo de médicos apareceu rapidamente no local para levar Monk embora. Marta insistiu que ela deveria ir com eles. No início, eles insistiram que ela não poderia vir, mas ela se recusou a sair da arena até que eles permitissem. No final, Wilfred permitiu que Marta partisse para a ala médica com Monk. Wilfred rapidamente atravessou a arena indo para os 2 locutores que estavam ao lado, um pouco acima da multidão. Eles estavam tentando seu melhor para acalmar a multidão com conversa fiada.
Assim que Wilfred os informou da situação, eles fizeram um anúncio. Pessoal, gostaríamos de informar que infelizmente um dos competidores do torneio se machucou, mas não temam, a lesão não foi fatal e o aluno estará de volta às suas melhores condições em apenas algumas horas. No entanto, isso significa que na próxima partida, que seria entre Monk e Jasmine, Jasmine será declarada a vencedora automática. Isso já tinha acontecido em torneios anteriores. É por isso que a Academia Avalon adotou tantas medidas de segurança este ano, como ter uma equipe médica de ponta de prontidão e 2 mestres cavaleiros no ringue. Se Wilfred e Circa não tivessem conseguido acertar a flecha com sua aura da espada feita de Ki, talvez Monk não tivesse tido tanta sorte. Depois de ouvir que a ferida não era tão grave, a multidão se acalmou e se preparou para a derradeira e última partida do dia. A última partida foi entre Ian e Geo. Cuidado, Mano Dan, disse a Ian enquanto ele subia para o palco. Atualmente, apenas Dan, Quill, Slot, Badger e Rai estavam parados ao lado. Gary, Slivia, Monk e agora Marta foram todos levados para a ala médica depois de suas lutas. Vá lá, grandalhão! Badger e Slot gritaram. Badger e Slot se tornaram amigos de Ian após as sessões de treinamento de Cavaleiro Dragão. Ian era gentil com todos e, ao contrário deles, dificilmente era intimidado por causa que ele tinha um físico grande e forte. Ian costumava intervir para ajudá-los quando via as pessoas tratando os dois de forma diferente na academia. Rai, rápido, vamos dizer algo. Temos que mostrar nosso apoio também, que lhe disse e depois continuou gritando em direção a Ian. Você consegue. Você é o bombadão mais forte que eu conheço. As orelhas de Ian começaram a queimar enquanto ele ficava ligeiramente envergonhado com os elogios de sua equipe. Killy então deu uma cutucada em Rai ao perceber que Rai ainda não havia dito nada. Finalmente, Rai conseguiu murmurar algumas palavras. Você pôde fazer isso, disse Rai em voz baixa e suave. Estava tão baixo que Killy foi o único que o ouviu. Os dois competidores finalmente entraram no palco. Ian estava segurando seus 2 machados, um em cada mão. Com o dinheiro de Rai e suas próprias economias, Ian foi capaz de transformá-los em armas intermediárias. Mas faltava o resto do equipamento de Ian. As armas que ele estava segurando eram as únicas peças de equipamento de besta que ele tinha atualmente. Do outro lado da arena estava Geo, que era tão grande quanto Ian. Geo empunhava um pesado machado de 2 mãos. Era difícil dizer que nível era essa arma, mas parecia melhor que a de Ian. Não só isso, Geo também tinha equipamentos de proteção de besta cobrindo a maior parte de seu corpo. Você acha que Ian pôde vencer? Killy perguntou a Rai. Depois de ver todos os equipamentos que Geo estava usando, Killy estava começando a ficar nervoso por Ian. Ian sempre confiou em sua força nas lutas, mas Geo parecia tão grande e forte. Se 2 pessoas tiverem o mesmo nível de força, então Killy não poderia deixar de pensar que o equipamento daria a Geo uma vantagem esmagadora. Basta assistir à luta. Eu acho que você terá uma boa surpresa, disse Rai. A última partida do dia começará em 3, 2, 1. A buzina soou pela última vez e os 2 competidores avançaram um contra o outro. Geo deu um grande giro lateral assim que viu Ian chegar perto. Ian saltou para trás evitando o ataque. Ao ver o machado passar, tinha apenas uma palavra rodando em sua mente. Lento. Ian rapidamente avançou e golpeou o peito de Geo com seus 2 machados. O poder era forte, fazendo com que Geo tropeçasse, mas a armadura era forte, também apenas conseguindo lascar alguns pedaços aqui e ali. Geo ergueu seu machado e o balançou no chão. Mais uma vez, Ian se moveu para o lado e deixou que o machado atingisse o chão. Quando o machado atingiu o chão, formou uma grande cratera. O golpe foi verdadeiramente poderoso, mas inútil se nunca pudesse atingir o alvo. Ian avançou de novo, desta vez acertando ainda mais forte no peito de Geo. Quando Geo recuperou o equilíbrio, Ian rapidamente se afastou.
Quem se importa se você consegue fazer isso? Você nunca será capaz nem mesmo de fazer um arranhão na minha peça de peitoral. Enquanto Geo falava essas palavras, ele percebeu que seu equipamento de peitoral estava começando a se esfarelar e cair. Isto é impossível. Esta é uma peça de peitoral de nível intermediário de besta. Por que diabos começou a se despedaçar assim tão fácil? Geo disse em estado de choque. Geo sempre lutou contra seus oponentes, mantendo seu poder dominante. Embora fosse lento com seus ataques e armadura pesada, ele confiava que era forte o suficiente para resistir à maioria dos ataques. A luta continuou com Ian dominando a partida. Geo estava fazendo seu melhor para evitar ser atingido no peito, usando cada peça da armadura que tinha em seu corpo. Uma a uma, cada peça estava começando a se desfazer com os fortes ataques de Ian. O que diabos está acontecendo? Killy gritou. Seu oponente cometeu o erro de pensar que a arma é igual a poder. Ian tem tanta força quanto Geo, mas a coisa é que também tem velocidade do seu lado. Velocidade mais força é igual a poder e nenhuma arma pode compensar isso. Rai respondeu. Você sabia que a única vez que você fala muito é quando está dando uma palestra? Disse Killy. O rosto de Rai pareceu corar um pouco pela primeira vez, pois ele ficou ligeiramente embaraçado com as palavras de Killy. Geo rapidamente se afastou o mais longe possível de Ian. Tudo bem, você não me deixa a escolha, gritou ele. Geo então pegou um pequeno tubo de vidro que estava cheio de um líquido roxo e começou a bebê-lo. Não, não pode ser. Rai disse enquanto olhava pela lateral da arena. Então os temores de Rai foram confirmados quando a aura de Geo passou de uma cor amarela a uma cor roxa. Mi-Dragon System, capítulo 110. Intervenha. Assim que Rai viu Geo bebendo o líquido roxo, ele soube que eram más notícias. Quando Killer usou a mesma coisa contra Jack, isso o tornou 3 vezes mais forte. Mas Rai não foi a única pessoa que notou Geo beber o líquido roxo. Jack, que estava do outro lado da arena, também percebeu que era a mesma coisa que Killer tomou. O que há de errado, Jack? Harry perguntou ao ver que a expressão facial de Jack tinha mudado subitamente. Harry, se algo acontecer, eu preciso que você me apoie ou saia da minha frente. Já fazia muito tempo que Harry não via esse tipo de intensidade nos olhos de Jack. Ele sabia que algo estava acontecendo. Harry sempre foi próximo de Jack desde que saíram para caçar durante o 2º ano. Houve um momento em que uma besta mágica quase matou Harry. Naquele dia, Jack salvou sua vida e Harry prometeu seguir Jack desde então. O que quer que Jack estivesse planejando fazer, Harry não ia hesitar. Ele o ajudaria imediatamente. O que Harry não sabia era que Jack estava esperando por Rai. Antes de fazer qualquer coisa, ele queria ver o que Rai faria primeiro. Rai estava hesitando no que fazer. Se ele agisse agora na frente de todos, a Praga das Sombras, Guilda das Trevas, os da Sangue Puro ou quem quer que estivesse por trás disso saberia que ele sabia demais. Eles começariam a ir atrás dele com ainda mais intensidade. Rai esperava que os mestres cavaleiros tivessem notado algo e intervissem na luta. Tomar poções durante uma partida não foi proibido, porque as poções deveriam ter apenas efeitos mentais. Os cavaleiros presumiram que Geo havia bebido algo que o tornava mais destemido para que pudesse atacar com mais confiança. Enquanto Rai continuava pensando, a luta continuou. Assim que Geo tomou o líquido roxo, a situação se inverteu na partida. Geo atacou com seu machado, mas desta vez foi muito mais rápido. Ian conseguiu se esquivar por apenas alguns centímetros de distância. Normalmente, haveria uma pequena pausa entre os ataques de Geo, mas desta vez o próximo veio logo em seguida. O ataque foi muito rápido para Ian se esquivar, então ele teve que bloquear. Rai percebeu que esta era uma situação perigosa. Com o aumento do poder atual de Geo, a arma dele poderia partir direto os 2 machados de Ian e acertar seu corpo de frente. Não só isso, com a Praga das Sombras infectando Geo, era bem provável que Geo não ia parar por aí e continuaria a atacar até que não estivesse mais vivo.
Isso era especialmente verdade porque Ian tinha cabelos ruivos. Rai ainda estava indeciso do que fazer. Assim que o primeiro ataque acertasse, os mestres cavaleiros poderiam ver que isso era uma derrota para Ian e parar a partida a tempo, mas também havia uma chance de que não conseguissem. Então Rai pensou em uma pessoa, Slivia. Se Slivia estivesse na situação dele e tivesse tanto poder quanto ele tem agora, o que ela faria? Ela não teria hesitado, disse Rai. O que você disse, Rai? Que lhe perguntou. Mas assim que ele foi olhar para Rai que estava ao seu lado, Rai já havia corrido para a arena. Usando todo o seu ki nas pernas, Rai rompeu na arena e no palco como um canhão, pronto para parar o machado de Geu. Quando ele estava a apenas alguns metros de distância, uma sombra começou a aparecer. Saindo da sombra, Circa apareceu. Você não tem permissão para intervir nesta partida, Rai. Circa disse enquanto agarrava sua lâmina negra. Eu não tenho tempo para explicar. Sai da frente. Rai disse enquanto trocava todo o que impulsionava suas pernas para suas manoplas e punho. Sem hesitar, Rai socou Circa com toda a força que pôde. A força foi inesperada para Circa. Ele teve que usar toda a energia que tinha para parar o ataque, mas a força do golpe de Rai ultrapassou a sua defesa. Mesmo assim, Circa se recusou a dar um único passo e absorveu o máximo de energia possível, o que acabou fazendo com que ele tossisse torrentes de sangue. As ondas de choque entre os dois foram tão fortes que fez Geu perder o equilíbrio, errando o golpe do machado e atingindo o chão. Mas Geu logo foi capaz de se recuperar disso e estava procurando sangue. Jack, mate Geu agora! Rai gritou. Assim que Jack ouviu essas palavras, Jack invadiu a arena para acabar com Geu. Ele deixou seus companheiros de equipe ao lado para correr para a arena. Jack então o saltou no ar com sua espada gigante na mão e desabou na cabeça de Geu. Enquanto Jack estava no ar, entretanto, ele sentiu alguém chutá-lo de lado e Jack rapidamente caiu no chão. Qual é o significado disto tudo? Wilfred gritou. Jack rapidamente se levantou com apenas uma coisa em sua mente. Ele iria seguir a ordem de seu chefe de matar Geu. Jack avançou novamente para impedir Geu, mas Wilfred atrapalhou novamente. O que diabos está acontecendo? Quill, Dan, Badger e Slot, todos pensaram. Circa e Rai estavam atualmente no impasse enquanto Jack estava sendo bloqueado por Wilfred. Geu então olhou para Ian e disse. Ninguém pode salvá-lo agora. Um golpe veio do machado de Geu que foi muito rápido para Ian se esquivar. Ian ergueu seus dois machados para bloquear o ataque, mas foi inútil. O machado cortou os dois machados como se fossem feitos de manteiga e continuou a descer até que finalmente atingiu Ian no peito. Rápido, olhe para lá agora! Rai gritou. Wilfred se virou e pôde ver Geu de pé sobre Ian. Ian estava deitado no chão com sangue escorrendo de seu peito. Geu tirou seu machado do peito de Ian e se preparava para outro golpe. Pare! Wilfred gritou. Você já venceu esta partida. Se você atacar aquele aluno mais uma vez, será expulso e sofrerá as consequências. Quem se importa com essa merda, disse Geu. Quando Wilfred olhou mais de perto nos olhos de Geu, ele pôde ver que o branco de seus olhos estava lentamente começando a ser coberto por um estranho líquido roxo. Não, não pode ser. Wilfred disse. Mi-Dragon System, capítulo 111 Ataque a Avrion. Wilfred percebeu rapidamente porque Jack e Rai correram para a arena. Wilfred se sentiu um idiota por não perceber que algo estava fora de lugar antes. Wilfred estava agora bem longe da posição de Geu porque estava dando tudo de si para mover Jack o mais longe possível. A única esperança de Wilfred agora era que Circa fosse capaz de deter Geu a tempo. Embora Rai e Circa já estivessem parados de se confrontar, Circa ficou mais ferido do que pensava com o ataque de Rai. Enquanto tentava se mover, Circa percebeu que seus órgãos internos estavam gravemente feridos. Isso significava que Rai era a pessoa mais próxima capaz de ajudar Ian.
Quando Rai deu um passo à frente, porém, duas garotas avançaram e ficaram bem no meio de seu caminho, cada uma segurando um leque de metal nas mãos. Esses eram rostos familiares. Elas eram as alunas do terceiro ano que enfrentaram Slot Badger, Violet e Aqua. Rai as examinou com seus olhos do dragão e foi como ele pensou, elas também foram infectadas com a praga das sombras. Deixe-as conosco. Uma voz foi ouvida de trás. Enquanto Rai olhava para trás, ele percebeu que era um Badger Slot. Assim que viram Ian sendo atingido pelo machado, eles sabiam que algo estava errado. Eles foram os mais rápidos a reagirem, correndo para a arena primeiro. Obrigado, disse Rai enquanto corria para frente. As duas irmãs tentaram atacar Rai com seus leques de metal, mas antes que pudessem acertá-lo, os dois gêmeos pararam o ataque. Você realmente acha que pode nos enfrentar? Disse Violet. Você já perdeu para nós uma vez, vai perder de novo, disse Aqua. Então, ao mesmo tempo, Badger e Slot responderam. Desta vez estamos juntos e nunca perdemos juntos. Desta vez estamos juntos e nunca perdemos juntos. Rai tinha se aproximado ainda mais de Ian, mas por algum motivo, parecia que Geo estava demorando muito. Como se ele quisesse que Rai se aproximasse. Quando Rai finalmente estivesse perto o suficiente, seria quando ele acabaria com Ian. O que Geo não sabia era que Rai tinha um truque na manga. Quando ele chegar perto o suficiente, ele iria pôr todo o seu poder de Ki na ponta dos pés e decolava direto para Geo. Rai precisava esperar até que estivesse na distância certa. Depois de alguns metros a mais, Rai finalmente chegou perto o suficiente. De repente, uma longa espada saiu balançando do lado. Rai conseguiu ver a espada bem a tempo e se esquivou do ataque. Quando ergueu os olhos para ver quem era outra pessoa do grupo do terceiro ano, Arthur. Arthur também tinha sido infectado pela praga das sombras. Rai não pôde deixar de pensar que algo pior estava para acontecer. Todas essas pessoas aparecendo agora apenas para matar uma pessoa não faziam sentido. Eles tinham mantido isso em segredo por tanto tempo, então por que revelar tudo agora? Arthur então deu outro golpe em Rai, mas antes que pudesse alcançá-lo, foi detido no ar por uma lança. Você se esconde de batalhar comigo, só para fazer isso agora. Dan gritou. Vamos ver você fugir disto. E então Dan prosseguiu falando com Rai. Rai, vá rápido. Eu cuido dele. E eu sinto muito por tudo que eu disse antes, apenas salve-o, por favor. Parecia que a cabeça de Geo ia explodir de ódio. Todas essas pessoas vindo para ajudar Rai o enfureceram. Agora não havia necessidade de perder mais tempo. Geo ergueu seu machado e o balançou na direção da cabeça de Ian. Rai ainda estava muito longe. Mesmo com ele usando todo o seu Ki para aumentar a velocidade, ele sabia que não chegaria a tempo. Enquanto Geo descia seu machado, porém, ele de repente sentiu uma forte sensação de dor no estômago. A área ao redor de seu estômago lentamente começou a ficar quente. Quando ele olhou para baixo, ele pôde ver que duas lâminas o haviam perfurado. Geo se virou e viu um garoto loiro atrás dele. Era de Arri. Arri então puxou as lâminas do estômago de Geo e decapitou calmamente a cabeça de Geo, dando um fim nele. Eu sempre terei um favor a te compensar, Jack disse Arri sorrindo. Todos se sentiram aliviados ao ver Arri dando um fim em Geo, mas isso durou pouco tempo. Mesmo vendo um dos seus sendo morto, os alunos infectados não tiveram nenhuma reação e continuaram lutando. De repente, gritos foram ouvidos da plateia na arena. Quando eles olharam para a arena, eles puderam ver muitos cavaleiros lutando com homens encapuzados vestidos de preto. As pessoas gritavam e corriam tentando fugir. Conforme os cidadãos passassem pelos homens encapuzados, eles eram cortados e atacados. O que diabos está acontecendo? Killy disse enquanto olhava para o caos. Wilfred então tirou um cristal mágico de aparência verde. Enquanto ele falava, sua voz estava sendo projetada para toda a cidade. Cavaleiros, estamos sob ataque da Guilda das Trevas. Protejam os cidadãos a todo custo.
Certifique-se de que os anciões sejam escoltados para um local seguro. Isso não é um treinamento. A arena foi invadida pela Guilda das Trevas. Wilfred tinha notado imediatamente as roupas dos homens. Ele sabia que não era um simples e pequeno ataque. Assim que Rai ouviu essas palavras, ele foi examinar toda a arena com sua habilidade de olhos do dragão. Em todos os lugares ele podia ver auras bruxulentas de cor roxa. Então, um pensamento veio à sua mente: a ala médica. Quando Rai olhou através do chão da arena para a ala médica, a visão o chocou. Era o lugar com mais gente com auras corrompidas. Kili! Rai gritou. Desça até a ala médica. Slivia, Donk, Gary, Marta, eles estão todos em apuros lá. Depressa. Kili estava mais próximo da entrada da arena. Ele não se moveu enquanto todo o caos estava acontecendo, pois ele estava atordoado com tudo. Assim que ouviu a voz de Rai, ele rapidamente acordou. Ele tinha que ir ajudar seus amigos. Kili rapidamente correu pela entrada da arena e desceu para a ala médica. Midragon System, capítulo 112. Para a academia. Os 4 irmãos de Slivia estavam assistindo a partida entre Ian e Geo da parte superior das arquibancadas. Enquanto a partida estava acontecendo, Matev, o irmão mais velho e um general do exército do reino de Aluri, viu Geo bebendo um líquido roxo de um tubo de ensaio. Quando ele viu o tubo de ensaio, seus olhos se arregalaram. Isso não poderia ser o que eu penso que é. John, que estava ao lado de Matev, disse isso. Parece que o líquido já chegou à cidade, disse Matev. Devemos interromper a partida imediatamente. Matev então olhou para Max e disse: Max, temo que nossa querida irmãzinha esteja em perigo. Você deve ir até a ala médica e fazer o que puder para ter certeza de que ela está segura. Matev realmente não achava que Slivia estava com problemas, mas ele não queria que o mais jovem dos 4 se envolvesse em assuntos militares. Seja como for, ele não está preparado para isso. A melhor coisa a fazer agora era mandá-lo embora. Você pode contar comigo, disse Max ao sair correndo pela multidão. Então, antes que Matev, John e Jack pudessem agir, eles notaram que alguém já havia se movido em direção à arena. Era Rai. Rai tinha ido como uma tempestade das linhas de fundo da arena para o centro e estava indo direto para Geo assim que viu o líquido roxo. Aquele garoto, ele sabe algo do que está acontecendo? Disse Matev. Devemos ajudá-lo. Jack perguntou. Só então eles viram Circa bloquear o ataque de Rai. Esses retardados! John gritou. Enquanto Jack e John estavam focados no que estava acontecendo na arena, Matev começou a notar movimentos estranhos na multidão. Algo chamou a atenção dele. Atualmente, cada pessoa estava concentrada na luta, incluindo seus irmãos. No entanto, esses homens estavam absolutamente parados, sem aplausos, sem nada. Matev começou a se aproximar de um dos homens na multidão que saía empurrando as pessoas em seu caminho. Quando Matev se aproximou, ele começou a reunir seu mana, pegando a umidade do ar. Ele estava se preparando para atacar. Finalmente, quando Matev estava a uma distância extremamente próxima, o homem se virou para ele e o olhou nos olhos dizendo: é tarde demais. Matev percebeu que o branco dos olhos do homem havia sido completamente substituído por um roxo escuro. Todos corram! Matev gritou, mas era tarde demais. O homem deixou cair sua túnica branca para revelar as roupas da Guilda das Trevas. A principal característica de um membro da Guilda das Trevas era um manto que eles usariam sobre todas as armaduras e roupas. O manto era preto, mas nas costas do manto teria o brasão da Guilda das Trevas. A crista era roxa, com o desenho de um globo ocular com asas. O membro da Guilda das Trevas girou em círculo cortando as cabeças de vários na multidão que estava ao seu redor. Matev hesitou em atacar, com medo de atingir os cidadãos, mas agora não importava, pois todos estavam mortos. Matev não hesitou mais e usou sua habilidade corte d'água. Ele disparou uma linha de água com 1 metro de comprimento de sua mão. Assim que tocou o membro da Guilda das Trevas, o cara foi dividido ao meio.
Matteo então olhou ao redor da arena e notou que havia cerca de 30 membros da Guilda das Trevas na arena causando caos. Alguns estavam lutando contra os Cavaleiros de Avrion. Jack e John já haviam entrado em ação e estavam ajudando, se esforçando ao máximo que podiam para ajudar. Mas Matteo estava mais preocupado com outra coisa. Ele não pôde evitar que um frio percorresse a sua espinha ao sentir essa poderosa presença que vinha de fora da arena, e que estava se aproximando mais e mais a cada segundo. Rai decidiu mandar Killy para a ala médica porque sabia que algo grande estava acontecendo lá embaixo. As chamas roxas e bruxuleantes, que eram de auras corrompidas, pareciam estar se multiplicando. Isso significava problemas para Aslivia e os outros. A razão pela qual Rai não desceu para a ala médica foi porque ele sentiu que uma ameaça ainda maior estava se movendo em direção à arena. Um poder muito mais forte do que ele já sentiu antes. Wilfred, após fazer o anúncio, correu com urgência para escoltar os anciãos para fora da arena de volta para a academia. A academia era o local mais protegido e seguro da cidade. Wilfred também aconselhou que os cidadãos e todos os demais fossem para a academia o mais rápido possível. Isso deixava os alunos e Circa para lidar com os membros da Guilda das Trevas na arena. Os dois gêmeos, Badger e Slot, estavam no momento lutando com as duas irmãs. Eles estavam resistindo muito bem e lutando muito melhor agora que estavam juntos. Dan, por outro lado, estava num momento difícil. Sua arma era claramente inferior à de Arthur e a qualquer momento parecia que sua lança iria se espatifar. Alguns dos membros da Guilda das Trevas pularam da arquibancada em direção à arena e estavam lutando com os alunos do terceiro ano. Circa estava atualmente meditando de pernas cruzadas no chão, fazendo o possível para recuperar os ferimentos para que estivesse em condições de poder lutar novamente. Rai ainda sentia a presença se aproximando e ele sabia que para enfrentar o que estava por vir, ele teria que estar com força total e precisaria da ajuda de outros. Jack. Proteja o Circa, algo grande está vindo e vamos precisar da ajuda dele, Rai gritou. Circa então se levantou do chão. Rai, eu sei que você também pode sentir. Saia daqui e não olhe para trás, Circa disse. Eu acredito que você é a criança da profecia. Aconteça o que acontecer, você deve viver. Rai não disse nada ao Circa e simplesmente saltou do chão da arena para as arquibancadas. Alguns membros da Guilda das Trevas vieram para cima dele, mas Rai enviou cada um deles para trás, voando com um único golpe. Mas esses caras eram mais fortes que a média dos membros da Guilda das Trevas, pois estavam infectados com a praga das sombras. Eles rapidamente se levantaram e correram para frente como se nada tivesse acontecido. Rai não teve tempo para lidar com eles. Ele continuou correndo até chegar ao topo da arena. Ele usou toda a sua força para pular para o edifício mais próximo. Rai conseguiu saltar uma distância de cerca de 15 metros e pousou no telhado próximo. Quando ele olhou para trás, ele ainda podia ver os dois membros da Guilda das Trevas que ele socou antes. Rai rapidamente convocou Noir e pulou nas costas dela. Para a academia Avrion. Rai gritou. E como um raio, Noir correu o mais depressa que pôde.